Olá, amados! Sou o Carmen Henneman e hoje tenho a imensa alegria de compartilhar com vocês a parte 3, que é a última parte da nossa análise sobre aquela importante pergunta que Jesus fez a Judas Iscariotes no momento da sua traição. Ele disse: Amigo, a que vens? Bem, além da importância da própria pergunta, durante toda esta pequena série, eu realmente estou tratando também de enfatizar uma das palavras mais nobres dirigidas a ele, inclusive no momento mais horrível da sua vida. E esta palavra é a palavra amigo. Jesus se referiu a ele dessa forma, mesmo sabendo que ele era seu principal traidor e um dos seus maiores inimigos naquele dia. Bom, como você já sabe, desde o início da nossa breve série, hoje, na parte 3, o nosso tópico continuará sendo alto valor. E para sustentar tudo quanto comentaremos, continuarei usando o mesmo texto de Mateus 26:50, que no grego original do Novo Testamento se lê desta forma: Rodé Iesus eipen auto. Retaire, efirroparei, tots presiotontes e pebalontas, heiras e piton e esuncai e cretesan auton. Como já lhe disse, esse é um texto muito lindo e muito completo. Porém, para entendê-lo mais amplamente, vamos ao nosso português. Essa parte que vou ler corresponde ao mesmo versículo 50. E lemos assim: E Jesus lhe disse: Amigo, a que vens? Então chegaram e, lançando mão de Jesus, o prenderam. Agora, como você sabe, toda a nossa discussão está baseada nesta pergunta principal que vemos bem aqui no meio da primeira frase do versículo. E esta pergunta é: Retaire, efirroparei. E ela corresponde a esta parte que está em português: Amigo, a que vens? Agora, para trazê-la de forma mais específica, eu a separei como parte central do texto, como você viu na parte 2, que foi a parte anterior. Amigo, a que vens? E em grego, retaire, efirroparei. Antes de passar daqui, eu só quero lembrar a você uma coisa importante com relação à gramática. Geralmente o grego, quando traz uma pergunta, aqui ao final apresenta a interrogação em forma de ponto e vírgula. Ou seja, um ponto e uma vírgula em grego representa uma interrogação. Porém, aqui não há uma interrogação ou um ponto e vírgula, somente há um ponto parágrafo. Então, como é que nós sabemos que isto aqui é uma pergunta? A palavra responsável por tornar toda a sentença uma interrogação é este pronome que você vê bem aqui, essa única letra, que neste momento se converte basicamente em uma palavra e que lemos como ro. O ro é normalmente um pronome relativo, porém aqui nesta frase, neste contexto, ele aparece como um pronome interrogativo. E por isso, então, toda esta sentença ou esta frase se converte em uma pergunta. Agora, ele literalmente significa por quê ou para quê. E é a palavra responsável pela interrogação. Aqui adiante temos a preposição F, que literalmente aponta para a razão, o motivo ou o propósito por que algo ocorre. Neste caso, já sabemos do que se trata. Aqui na parte final, vemos o verbo vir ou estar presente, ou estar aqui. E aqui na frente temos o retaire, que é a nossa palavra especial e que foi aquela palavra que Jesus usou para referir-se a Judas Iscariotes, amigo especial ou melhor amigo. Então eu trouxe isso aqui principalmente por causa deste ro, que é o responsável por tornar esta frase uma interrogação. Caso você entenda ou já haja lido sobre a pontuação ou acentuação em grego, você vê que aqui não há um ponto e vírgula, que é uma interrogação em grego, mas a frase é uma pergunta
por causa do pronome interrogativo rho que temos bem aqui. Isto é somente uma informação para aclarar um pouco mais a nossa compreensão do texto. Bem, como eu expliquei desde o início, o nosso tópico está dividido em 3 partes. Na primeira parte, que foi há 2 semanas atrás, tratamos sobre algumas perguntas de análise. E aqui nessas perguntas de análise, entre elas, eu defini a palavra philos como amigo comum e também retaire como amigo especial. Também apresentei as qualidades e todos os atributos referentes a cada uma dessas palavras e especifiquei por que Jesus usou esta segunda palavra, que é retaire, amigo especial, para Judas Iscariotes. Então, caso você não haja passado pela parte 1 e não entenda por que Jesus chamou aquele homem traidor de amigo especial, eu gostaria que você voltasse lá e se familiarizasse com esse conteúdo para então poder entender as partes seguintes. Também na parte 1, eu respondi a esta pergunta: por que Jesus chamou Judas Iscariotes de amigo especial, quando ele não era nem mesmo um amigo comum? Então, você dá uma olhadinha lá e verá a resposta. E também, nesse contexto, o que significa esta palavra, ou seja, retaire? Tudo isso está respondido na parte 1 e, por favor, volte lá, dê uma olhada para poder estar, assim, ao par de tudo que estamos tratando desde o início. Na parte 2, que fizemos na semana passada, eu tratei sobre algumas perguntas chaves ou perguntas principais. Entre elas, quem foi Judas Iscariotes? Falamos um pouco sobre sua profissão, seu caráter e seu passado. Quando falamos de Judas, falamos dele como homem, como pessoa, além de ser discípulos. Sua profissão, falamos sobre a economia e a administração, que eram suas habilidades principais e o motivo também porque ele se tornou o tesoureiro da equipe ministerial de Jesus. Falamos um pouco sobre seu caráter, incluindo seus hábitos e maus hábitos, inclusive, explicando por que ele foi ao final o que foi. Isso já vinha desde muito antes, porque era o seu caráter ou era parte dele, era algo natural para ele. E seu passado, a Bíblia não fala muito sobre seu passado, porém, a partir das experiências entre ele e os demais no Novo Testamento, podemos analisar um pouco sua conduta e daí mencionar alguns atributos de caráter que ele apresenta durante o tempo em que esteve com Jesus. Também falamos sobre o plano. E esse plano aqui se refere ou se referiu ao plano de traição a Jesus. Neste caso, falamos sobre as autoridades que ele contactou para denunciar a Jesus ou para entregá-lo. Falamos sobre os guardas que ele contratou e guiou para levá-los até onde Jesus estava. Falamos também sobre o lugar, que foi o jardim do Getsêmani, porque aquele lugar, porque o horário da noite. Falamos que ele sabia que Jesus estaria ali com os discípulos, descansando, orando, então ele estava bem familiarizado com a rotina de Jesus e sabia que Jesus estaria ali e principalmente à noite, ninguém visitaria o jardim, não era um lugar turístico à noite, assim que Judas foi muito inteligente ao escolher o lugar e o horário certo para denunciar a Jesus. E também falamos sobre o sinal que foi o beijo que ele deu no rosto de Jesus. Por que ele escolheu um beijo? Porque ele não escolheu outro tipo de sinal. Então, tudo isso vimos aí nessa parte 2 e gostaria que você retornasse lá e desse uma olhada. Falamos também sobre a moeda que ele recebeu como pagamento. Ele recebeu 30 moedas de prata. Então, por que as moedas de prata? Por que 30 moedas? Qual o valor equivalente com a nossa época atual? Tudo isso eu trato de comentar na parte 2, que foi a semana passada. E na parte final, será que Jesus sabia de tudo aquilo? Será que ele realmente conhecia suficientemente a Judas e sabia que tudo isto iria ocorrer? E se sabia, por que permitiu que isto sucedesse? Bem, isso tudo foi na parte 2. Hoje, na parte 3, que seria a nossa última parte, vamos comentar sobre o momento final de Judas Iscariotes. E aqui vamos ver qual será que foi o tipo de resposta que ele deu a Jesus quando Jesus perguntou, amigo, por que viestes? Ou para que estás aqui? Ou a que vens? Como é a forma como eu traduzi
desde o original. Então vamos ver que tipo de resposta Judas deu a Jesus. Será que ele respondeu alguma coisa? Como foi que ele deu essa resposta? Aqui vamos ver, durante a sua resposta, o que será que Judas pensou? O que será? Será que ele pensou alguma coisa enquanto Jesus perguntava, amigo, a que viertes? Vamos ver também o que ele sentiu. Será que ele sentiu alguma coisa? E se sentiu, por que não expressou o que sentiu? E por que aquele tipo de decisão que tomou? Veremos também sobre a sua consequência final, no final da parte de hoje, e ademais, que coisa podemos nós aprender dali? Que lições podemos tirar deste exemplo de Judas Iscariotes? E melhor dizendo, deste mau exemplo dele, certo? Porque o que ele fez, espero realmente que nenhum de nós seja capaz de fazer, pelo menos é a minha oração. Então, será que existe alguma coisa positiva a aprender deste mau exemplo de Judas Iscariotes? Alguma coisa que podemos perceber? Alguma coisa que podemos aplicar, inclusive, na nossa vida? O que será que podemos aprender deste exemplo? Bem, então, começando hoje, na nossa parte 2, entraremos no que eu chamo de momento final. O momento final de Judas se baseia principalmente em qual foi a resposta que ele deu a Jesus. Será que Judas deu a Jesus alguma resposta? E se deu, como foi que ele deu essa resposta? O que podemos entender dela? Então, eu tenho algumas possíveis respostas, quero compartilhar contigo e espero que então possas, depois disso, continuar a tua análise e chegar, quem sabe, a melhores conclusões. Por mim, ou por minha parte, eu creio que ele deu sim uma resposta a Jesus, porém de forma implícita. Ou seja, ele não respondeu a Jesus verbalmente. Quando Jesus perguntou, amigo, por que viertes? Ele não disse com palavras porque estava ali, porque havia chegado, porque havia trazido todos aqueles guardas. Ele não disse nada com palavras, porém tudo o que ele fez esteve implícito. E eu creio então que implicitamente tudo que ele respondia, ou toda a sua resposta esteve clara, ou seja, claramente implícita em tudo quanto ele fez. A sua resposta esteve claramente implícita, ou seja, tudo que ele fez, tudo que ele planejou, tudo que ele coordenou, esteve dentro, esteve implicitamente claro, passo a passo, em tudo quanto ele fez, relacionado àquela experiência. Creio também que a resposta de Judas expressava rebelião na sua forma de atuar. E eu encontrei que a rebelião é nada menos do que resistência a Deus e consequente rejeição à sua vontade, ou seja, a vontade de Deus. Em outras palavras, a rebelião resiste a Deus e também à sua vontade. A rebelião é como uma parede forte de resistência que fecha toda a possibilidade a qualquer tipo de acordo, a qualquer tipo de submissão ou obediência. E Judas expressou isso em sua implícita resposta, porque tudo o que ele fez foi exatamente o oposto do que Jesus esperava dele. Também creio que a resposta de Judas expressou uma tremenda indiferença. E eu encontrei que indiferença é a ausência de preocupação pelas consequências imediatas. Ou seja, Judas não pensou, ele apenas atuou. E ele não pensou nas consequências sobre ele próprio, na consequência ou nas consequências em sua vida ao entorno dele e também até mesmo sobre o mesmo Jesus, vendo de forma humana, certo? Neste momento eu não estou pensando no plano de Deus em que Jesus morreria por nós, ou por nossa salvação, mas apenas sob um aspecto humano. Judas traía o mestre de todos os mestres. Ele não pensou, ou seja, uma das consequências é que Jesus sofreria, humanamente falando, por causa da sua decisão indiferente e da sua resposta errada que ele estava dando àquela pergunta tão nobre que Jesus lhe fazia. Ou seja, ele foi totalmente indiferente às consequências. Eu creio que neste ponto Judas ignorou completamente tudo o que ele estava fazendo e tudo o que ele ia colher depois, ele e os demais. Certo? Então, Judas ignorou completamente quando isso acontece, creio eu, quando nós
decidimos ser naturalmente ou voluntariamente indiferentes, estamos cometendo um grave erro. Neste caso, o erro de Judas foi não apenas real, mas foi sobretudo fatal, porque o fim em que ele chegou, já ninguém mais pôde tirá-lo dali. Por quê? Porque ele decidiu conscientemente ignorar o que Jesus esperava dele. Também creio que a resposta dele expressou uma clara desobediência. Judas estava disposto a fazer o que ele estava fazendo. Segundo a Bíblia, a desobediência é inspirada pelo diabo e suas consequências. E sua consequência é a destruição. Sabemos desde o início que o diabo desobedeceu a Deus lá no céu, foi expulso de lá ele e todos os seus companheiros, seus comparsas, e afinal já sabemos qual é o seu fim. Ele vai para aquela condenação eterna, para o inferno, para toda a eternidade. Então, ele ama a desobediência e inspira outros. Então, um indivíduo que estava voluntariamente disposto a seguir o mesmo tipo de caminho foi fácil. Por isso, eu tomei aqui esse conceito. Segundo o que Deus pensa, segundo o que Deus diz em sua palavra, a desobediência não vem de Deus. A desobediência vem do maior inimigo de Deus, que é o mesmo diabo, e sua consequência é a destruição. E essa destruição não se trata só das consequências ou resultados que se recebe aqui nessa terra. Essa destruição é principalmente aquela que vai vir ainda na eternidade. Essa é a pior de todas as destruições, porque é algo que ninguém mais vai poder mudar nem anular. Também creio que na resposta implícita de Judas, ele preferiu não mudar. E esta palavra preferiu aqui para mim é uma palavra proposital. Eu não estou aqui mencionando que Judas fazia algo sem pensar, que ele fazia sem ter a noção, sem entender muito claro, sem ver direito. Ele não fez nada por acidente, ele preferiu, ele decidiu conscientemente não mudar. Ele decidiu continuar sendo o que ele era. Ele preferiu ser como sempre foi, amando-se mais a si mesmo. E aqui está um gravíssimo erro que muitos homens, inclusive cristãos, ainda cometem nesse mesmo tempo de hoje. Por que é um grave erro? Porque uma vez que nós decidimos amar a nós próprios mais que a Deus, então nos colocamos adiante de Deus, nos colocamos acima de Deus, como se fôssemos os nossos próprios deuses. E isso é um gravíssimo erro, um erro. E foi exatamente o que Judas fez. Ele preferiu seguir o seu próprio caminho, ou seja, ele decidiu não mudar de ideia, porque ele estava obstinado no que já havia traçado. Ele havia feito um plano, ele havia traçado um esquema, ele havia tomado uma decisão. Então, para não frustrar o seu próprio plano, ele decidiu seguir o que já havia traçado, ou seja, o seu próprio plano, ainda que contrariando o que Deus esperava dele, o que ele sabia que Jesus queria que ele fizesse. Ele preferiu seguir seu próprio plano. Ademais, sua resposta a Jesus também incluiu o silêncio. Possivelmente, creio eu, ele nem sequer tinha uma resposta para o que fazia. Eu penso que Judas estava realmente bem perdido e não tinha sequer ideia do que ele estava fazendo. Agora eu pergunto, será que ele sabia realmente que o que ele estava fazendo estava errado? O que você diz? Será que ele sabia? Será que ele tinha noção do que o que ele estava fazendo estava errado? Ou será que ele sabia que ele mesmo estava errado? E eu respondo que sim, bem grande, um sim grande. Por quê? Porque aqui em Romanos 2 lemos que se alguém não é avisado ou advertido por palavras, ela é avisado através da consciência. O Senhor Jesus nos fala através da consciência. Se a consciência não nos acusa, estamos bem, o que estamos fazendo está correto. Se a consciência nos acusa, ainda que não saibamos verbalmente, então algo está errado. Por quê? Porque a consciência é uma forma de advertir, de avisar, de anunciar que algo não está bem. Portanto, Judas sabia por palavra, verbalmente ele sabia, mas também sabia através da consciência e mesmo assim continuou o seu plano. No entanto, conscientemente, ele continuou ignorando a gravidade do seu próprio erro. Porque ainda que era algo profético, que Jesus morreria por nossa salvação,
Judas, como homem e vendo apenas sob um aspecto humano, o que ele fez foi algo muito grave. Não apenas naquele momento, naquela circunstância, mas sobretudo porque a sua eternidade foi completamente comprometida. Eu trouxe todos esses versículos aqui que suportam esses argumentos, ou seja, são suportes ou são base para os argumentos que estou usando aqui, como implícito, rebelião, indiferença, desobediência. Eles não estão falando diretamente sobre Judas, mas estão falando sobre os argumentos, especificamente, que estou trazendo aqui um atrás do outro. Então, se você tiver tempo depois, dá uma olhadinha em cada um, porque eu trato de trazer o mais próximo possível, de acordo com a versão que estou usando, para sustentar o que estou falando, também para deixar claro que o que estou trazendo não parte de mim. Isso é o que diz a Bíblia, certo? Então, a partir daqui, entraremos na parte 2 do nosso argumento de hoje. E a segunda parte, ou a parte 2, é uma pergunta. O que será que Judas pensou? E aí eu pergunto, será que ele realmente pensou alguma coisa naquele momento? Será que ele parou por um segundo para pensar naquela importante pergunta que Jesus fazia a ele? O que será que ele pensou? O que será realmente que houve na mente de Judas Iscariotes naquele momento? O que será que ele pensou? Então, a primeira coisa que penso aqui é que Deus nos deu uma tremenda capacidade para pensar, para analisar, para avaliar e também para raciocinar. São 4 passos diferentes: pensar e, mais que pensar, analisar. Isso aqui inclui investigação e inclui muita concentração. E então, depois de tudo, fazer uma avaliação de tudo o que estamos fazendo ou planejando fazer, para então chegar a quê? Na parte final, chegar a fazer uma melhor escolha. Como diz aqui o Salmo 119, 59, o salmista disse: refleti meus caminhos e então voltei os meus passos para ti. É o que diz esse versículo. Ou seja, refleti para voltar para ti. E se vemos o texto ao contrário, voltei para ti porque primeiro refleti. Ou seja, tudo isso aqui, pensar, analisar, avaliar e raciocinar, nos leva a uma decisão. E no caso de Deus, nos leva a uma decisão ainda melhor. Por isso eu trouxe esse versículo para mim muito claro. Isso aqui trata desses 4 passos. Eu refleti. O refletir ou a reflexão exige pensar, exige analisar, exige avaliar e também usar a razão. Para quê? Para tomar uma decisão ou fazer uma escolha melhor. Como diz o salmista, eu voltei os meus passos para ti depois que eu refleti. Ou eu refleti primeiro para então, no final, tomar esta nova decisão de retornar para ti, porque eu descobri que estava indo no lugar ou na direção oposta. Deus nos deu esta capacidade, portanto, o erro que cometemos hoje, e principalmente se continuamos cometendo, não tem muita desculpa, porque temos essas capacidades para fazer melhores escolhas. Então vamos ver que o salmista disse isso: refleti em meus caminhos e então voltei meus passos para ti. Porém, este não foi o caso de Judas Iscariotes, absolutamente que não. Foi todo o contrário. Ele preferiu não pensar enquanto pôde, enquanto ele teve tempo, enquanto teve oportunidade. Ele estava aí como aquela criança malcriada que batia o pé, dizendo: não vou mudar de ideia porque eu fiz o meu plano e tudo isso. Tudo errado. A carne dominando, o velho homem governando, a velha natureza dirigindo o homem, o fim é destruição, já sabemos disso. Então, o salmista diz isso com tanta nobreza, e este, lamentavelmente, não foi o caso de Judas Iscariotes. Ele esqueceu, inclusive, que o Senhor diz, o Senhor detesta os pensamentos dos maus. Por quê? Porque o Senhor detesta, porque Ele abomina, porque Ele rejeita o pensamento dos maus. Porque o pensamento dos maus vem de homens maus, vem das pessoas que são más. E Judas pôde abandonar essa natureza má
perversa, traidora que ele trazia em si mesmo, que era parte da própria natureza do diabo. Ele poderia haver renunciado e preferiu não, ele preferiu seguir o plano que já havia traçado. A parte seguinte do nosso argumento é: o que será que Judas sentiu? Será que ele sentiu alguma coisa verdadeiramente? O que você acha? Você acha que ele sentiu quando Jesus disse: amigo, meu amigo especial, por que estás aqui? Eu não sei o que sucederia com você, mas eu acho que eu sentiria um choque. Eu acho que eu cairia desmaiada, eu choraria, eu não sei o que me sucederia. Mas igual eu não poderia continuar. Algo sucederia, porque imagine sendo traidora, se receber uma palavra dessa tão nobre, meu amigo especial, meu amigo de alma. Isso tudo é a palavra retaire que Jesus usou para falar com aquele homem, e ele não sentiu nada. Eu honestamente quase não consigo crer que ele não tenha sentido nada. Então a minha pergunta é aqui: o que será que Judas sentiu quando Jesus fez essa nobre pergunta a ele? Será que ele realmente sentiu alguma coisa? Eu acho que sim. Eu acho que Judas sentiu remorso. E esta é uma palavra muito negativa e muito pesada. A palavra remorso vem do grego metameletes. Metameletes é literalmente remorso, lamento e extrema culpa. Extrema culpa. Ou seja, a palavra extrema mostra o nível de culpa e dá a entender que vai além do humano, além do que se pode controlar, além do que se pode entender ou definir. E no caso de Judas foi uma culpa que ele mesmo não pôde controlar, porque já sabemos o que ele fez para solucionar, entre aspas, a sua própria culpa. Vejo também que a palavra metameletes significa literalmente tormento de consciência. Ou seja, ele entrou em um estado de extrema culpa ao final, e isso se converteu em um tormento para ele, de tal maneira que o fim foi exatamente o que ele fez. Então, veja bem, eu quero dar fazer uma observação aqui com relação a esse conceito referente à palavra metameletes, que literalmente é remorso. Em algumas versões, você vai encontrar que esta palavra metalemetes também significa arrependimento. Porém, essa definição não se aplica aqui a esse contexto de Judas Iscariotes. Não pode adaptar-se aí, não pode encaixar-se no contexto de Judas. Por quê? Porque o arrependimento em si conduz à solução positiva e à restauração de vidas. E isso é uma coisa bem clara. Por exemplo, foi isso que ocorreu com Pedro. Pedro, aquele discípulo de que já falamos outro dia naquela outra série, ele negou a Jesus 3 vezes. E ele negou de forma veemente, conscientemente. Ele não fez nada porque não entendia ou porque não sabia. Ele fez porque ele queria fazer o que ele fez. Porém, quando ele negou a Jesus na 3ª vez, que é que diz o texto? Que o Pedro caiu em si, se arrependeu profundamente, chorou amargamente e se arrependeu. E afinal, ele foi restaurado. E não apenas continuou sendo um discípulo, um filho de Deus, mas mais tarde se tornou um poderoso apóstolo, como é o que já vimos anteriormente com aquela pequena série sobre Pedro. Acho que você lembra ainda, né? Então, neste caso de Judas, a situação foi realmente diferente. Não houve arrependimento, o que houve foi remorso. E o interessante é que entre nós há uma certa possibilidade de confundir esse remorso com arrependimento. Assim que não é o fato de que a pessoa chora e a pessoa expressa sofrimento, que ela possa estar se arrependendo, às vezes é todo o contrário. Então, neste caso, Judas não experimentou arrependimento, ele simplesmente experimentou remorso. Este foi o caso de Judas, porque o final do remorso, ou a conclusão do remorso, sempre leva à loucura, leva ao descontrole e leva a fatalidades. E aí foi aonde Judas chegou. Então, vemos bem, diferentemente do arrependimento, ou seja, o remorso, que é diferente do arrependimento, porque o arrependimento leva a uma nova, conduz a uma nova e melhor atitude. Ou seja, o arrependimento traz mudança,
traz renovação e traz conserto, traz cura, traz sanidade. Esse é o resultado do arrependimento e Judas não passou por esse processo. Então, no caso de Judas foi o contrário, porque o remorso o matou, literalmente. Enquanto o arrependimento conduz a uma nova e melhor atitude, a cura, a sanidade, restauração, renovação e a recuperação de tudo que se perdeu, como por exemplo no caso de Pedro, aqui com Judas foi o contrário, tudo que ele sentiu o levou diretamente à morte, porque o resultado desse remorso é loucura, descontrole e fatalidade, incluindo a morte. Isso é algo simplesmente terrível. Vemos aqui então que o texto de Mateus 27 disse: Judas, tocado de remorso, e aí continua aqui a experiência que ele enfrentou depois. Somente para mencionar que a palavra remorso é parte deste versículo, ou seja, o que Judas sentiu. Ainda que você encontre que algumas referências dizem, então Judas se arrependeu e se matou, isso não é arrependimento, porque o arrependimento produz outro tipo de fruto, que é a restauração, ainda que leve a vergonha, a humilhação, a perdas, a choro, porém a pessoa sempre é restaurada, como por exemplo Pedro, que negou a Jesus 3 vezes e afinal se arrependeu, foi restaurado e se tornou um poderoso apóstolo. No caso de Judas, porque foi remorso que ele sentiu e não arrependimento, o final dele foi uma tragédia. Já sabemos o que aconteceu. E aqui eu repito o caso de Pedro. Ao contrário de Pedro, que depois de negar a Jesus por 3 vezes, chorou amargamente e se arrependeu, e vemos isso em Lucas capítulo 22. Ou seja, o que foi que Judas sentiu? Ele sentiu remorso, de tal maneira que a sua consciência entrou em tormento, porque o nível de culpa que ele enfrentou foi sem limites e o final da vida dele foi uma tragédia. Na última parte desse mesmo argumento, eu pergunto, o que será que Judas decidiu? Ou por que será que ele decidiu o que decidiu? Por que será que ele fez aquele tipo de decisão? Por que ele tomou aquele tipo de decisão? O que realmente ele decidiu? Pensamos, ele decidiu esquecer que ali estava Jesus. Ele decidiu esquecer que a pessoa que ele traía não era qualquer um. Judas esqueceu que Jesus, aquele homem que ele traía, não era qualquer pessoa. Ele era o mestre dos mestres e era seu melhor amigo, inclusive naquele momento. Eu creio realmente nessa possibilidade. Eu creio que Judas nem sequer pôde avaliar, ele se tornou tão louco com aquela situação, que ele nem sequer, ele perdeu a habilidade, a capacidade de pensar e não pôde avaliar o mais importante que ele tinha na vida dele. E o que era o mais importante, ou o que deveria ter sido a sua vida com Deus. Ele simplesmente ignorou todo o perigo em que estava caindo e não se deu conta do que estava fazendo. Então vemos, por exemplo, que em Tito 3:11 lemos: tal pessoa está pervertida e vive pecando, e por si mesma está condenada. Eu marquei esta palavra aqui, vive, porque a palavra vive fala de continuidade, fala não apenas de algo que acontece por um segundo, mas a palavra vive, que vem de vida, fala de algo que continua, algo que é rotineiro, algo que continua assim sequentemente. Neste caso, fala de um hábito, fala de um estilo de vida, fala de algo repetitivo. Então a Bíblia diz neste versículo: a pessoa que é pervertida, e porque é pervertida, vive continuamente pecando, ela somente se condena a si mesma por aquilo que faz. E o que é o que ela faz? O pecado. Ou seja, a continuidade do pecado a levará à condenação. Ela se condena a si mesma e, afinal de tudo, ela será condenada por suas próprias obras, certo? Vemos também que, segundo a carta de Pedro, lemos como brutos e irracionais, na sua destruição serão destruídos. A palavra bruto aqui parece ser uma palavra bastante forte, porém essa palavra expressa
a disposição que alguém tem de não usar sua própria razão, não usar a inteligência que tem, se torna como um bruto que não tem sequer mente, não tem nada dentro da cabeça, mais ou menos por esse lado, irracionais que não usam a razão, não fazem uso da inteligência que uma vez lhes foi dado e que na sua destruição são destruídos. Outra vez, são destruídos por seu próprio pecado. São verdades bem assim associadas a Judas Iscariotes. Tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas, já estão deformadas, já estão modificadas, já estão enfermas, estão corrompidas. E esta palavra estão aqui parece que fala de um estado permanente. Eles estão assim. E imagina que podem mudar se é que decidem, porém, no caso de uma pessoa que faz o que Judas fez e terminou como terminou, bom, era mais que um caso permanente, em minha opinião. Elas têm a mente cauterizada, têm cauterizada a sua própria consciência. E o que é uma consciência cauterizada? É uma consciência morta, que não sente nada. E isso é realmente um grande perigo. Então, eu encontrei que a cauterização é comparada à dureza, aspereza e resistência de um concreto, sem vida ou qualquer possibilidade de sensibilidade. Ou seja, o concreto, todos sabemos o que é. Quando alguém faz na nossa rua, no nosso caminho, na nossa estrada, numa avenida, coloca o concreto e deixa por muitos dias até ficar firme e bastante resistente, o concreto muito dificilmente será quebrado. Se for um concreto genuíno, um concreto com a espessura exata e abundante, possivelmente levará anos para ser quebrado. E só se passar uma coisa muito pesada, como um trator, por exemplo, grande, algo parecido, porque um concreto traz essas qualidades: dureza, aspereza e resistência. Assim é a mente cauterizada. Assim é a mente daquele que não quer entender, daquele que não quer ceder, daquele que não quer aprender nada. Assim é a mente de uma pessoa que já se dispôs à cauterização. Agora, tudo isso que eu falo aqui do Judas Iscariotes, eu apresento a vocês como uma suposição, porque talvez nunca, na verdade, entendamos porque Judas decidiu tomar a decisão que tomou ou fazer o que ele havia decidido. Talvez nunca saibamos. E tudo o que sei, na verdade, é que literalmente ele esqueceu que ele estava traindo não um pecador como ele, não uma pessoa comum como ele, mas ele estava negando, ele estava traindo, ele estava defraudando o próprio Filho de Deus, o Mestre por excelência, e atuou como se ninguém visse o que ele estava fazendo, como se ninguém entendesse o que ele estava planejando e fazendo. E essa parte é muito triste, porque às vezes pensamos que os nossos pecadinhos secretos ninguém vai ver, que os nossos pecados ocultos ninguém pode perceber, e esquecemos que há um Deus poderoso que vê tudo e que está não apenas ao nosso lado, mas ele está sobretudo dentro de nós. Por isso não podemos esconder nada dele. Então, por que Judas decidiu isso? Esses são os meus argumentos. Eu creio que ele esqueceu que ele estava diante do próprio mestre. Ele esqueceu de avaliar e de pensar nas consequências enquanto pôde, enquanto teve tempo. Porém, são apenas suposições minhas. Quem sabe eu nunca realmente vou entender ou saber exatamente com exatidão por quê. Veremos então que depois disso, algumas consequências. Consequência final que Judas levou sobre ele mesmo. Eu creio que sua consequência final também foi uma consequência fatal. Por quê? Porque a consequência que ele herdou lhe trouxe destruição, por exemplo, como diz a segunda carta de Pedro, capítulo 2. Na sua destruição serão destruídos, falando de pessoas com a mesma índole, com a mesma disposição de Judas Iscariotes. Esse tipo de disposição os levará à destruição e essa destruição os levarão a ser destruídos. Ou seja, a sua consequência lhe trouxe destruição,
também lhe trouxe morte, como diz em Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte. Aonde foi que Judas chegou? Ele chegou a uma morte terrível. Ele não morreu de enfermidade. Ele não morreu porque sofreu um acidente. Ele não morreu porque já era hora de partir. Não. Ele decidiu contra a sua própria vida, porque o seu tormento de consciência foi maior do que ele mesmo pôde controlar. Isto sim é simplesmente terrível. E o pior de tudo é que esta consequência final lhe trouxe condenação eterna. Tal pessoa por si mesma está condenada. Que pessoa já está condenada? Aquela que vive pecando, como mencionei no verso anterior. A palavra vive vem de vida, que fala de continuidade, de rotina, de sequência, de repetição do mesmo ato ou mesmo hábito. Então, neste caso, aquela sequência foi formando a pessoa através dos anos. E isso foi o caso de Judas, porque na semana passada, na parte 2, vimos os seus hábitos e os seus maus hábitos, como ele roubava os pobres, como ele não tinha princípios, como ele mentia e afinal se tornou o traidor que ele sempre foi, de forma muito aberta. Ou seja, toda aquela sequência de compromisso com o pecado, revelado na palavra vida, ou vive pecando, o levou à condenação eterna, porque a maneira como ele não morreu em paz, ele não morreu em perdão, ele não morreu em santidade. A forma como ele morreu foi simplesmente terrível e esperamos que isso nunca nos ocorra. Então, a consequência final de Judas foi fatal, porque ele trouxe destruição eterna, morte eterna e condenação eterna. Que o Senhor nos ajude a aprender com este mau exemplo e jamais chegar a isto. Então, o que este exemplo nos ensina? Esta é a última parte da nossa parte 3 de hoje. O que será que temos que aprender com todo este mau exemplo de Judas Iscariotes? Primeira lição que eu tirei daqui: podemos ser religiosos pensando que somos cristãos. Isso é uma coisa bem delicada. Às vezes nós nem sequer separamos tempo para pensar no nosso nível de relação com Cristo, no tipo de intimidade que temos com Ele. Então aprendemos a ser cristãos quando na verdade não nos convertemos em cristãos. Aprendemos a falar como os cristãos, aprendemos a vestir-nos como um cristão ou como uma cristã, aprendemos os textos bíblicos, até aprendemos a trabalhar na igreja como cristãos, mas na verdade em nós, dentro de nós, Cristo não está habitando. Portanto, o que sentimos, o que planejamos, o que desejamos, as coisas ocultas que temos por dentro, todas são bem diferentes daquilo que um cristão deve ter. Judas Iscariotes teve a aparência de um discípulo, ele falava como um discípulo, ele até pregava e fazia obra junto com Cristo, penso eu, porque como um dos 12 ele estava ocupado na mesma obra, tanto que como tesoureiro era parte do ministério, ele fazia isso muito bem, porque entendia muito bem de números e sabia muito bem trabalhar com a economia, de acordo ao que vimos na parte 2. Porém, ele não passou de um religioso. Isso foi uma pena. Ele andava coberto com uma máscara, digamos assim. Ele passou como cristão, quando na verdade somente foi um religioso. A segunda lição que tiro daqui: as consequências fatais da cobiça. E a cobiça é que? Amor ao dinheiro. É a morte. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Dos males, ou seja, é negativo, não é a raiz da vida, mas é a raiz do mal, é a raiz da perda, é a raiz da morte, é a raiz do mal. Então, neste caso, Judas cobiçou mais que qualquer coisa. Seu resultado final nos mostra que uma das consequências fatais da cobiça é o amor ao dinheiro. Por outro lado, enfatiza que os que se vendem por dinheiro, como por exemplo Judas fez, comprometem seus princípios, sua dignidade e sua reputação. 3 coisas sumamente importantes
que não devem jamais ser negociados. Nossos princípios devem ser os princípios de Deus. Nossa dignidade deve ser segundo a graça de Cristo. E nossa reputação é aquele testemunho que eu e tu devemos guardar para não escandalizar a ninguém e nem envergonhar o nome de Deus em tudo quanto fazemos. Nossas reações, nossas palavras, nossa forma de vestir, nossos atos, enfim, tudo. Porque além de comprometer a nossa lealdade com os nossos amigos, com a nossa família, com a nossa igreja, também comprometemos a tudo que se refere ao mesmo Deus. E é importante ver isso, porque afetando o nosso princípio, todo o demais vai ruir, vai cair também. Outra lição, outro exemplo que aprendo daqui, qualquer um de nós que tenha habilidades, experiências ou conhecimento pode cair. Imagine-se, Judas tinha conhecimento de economia e administração. Ele tinha muita habilidade em trabalhar com números e com dinheiro, por isso foi escolhido para ser o tesoureiro do grupo ministerial de Cristo. E ele tinha muita experiência, porque ele já vinha fazendo isso há um certo tempo. Então, trazendo agora esse exemplo para nós, quantas experiências temos, quantos anos de experiência, quanto conhecimento, quantos anos estudamos. Irmãos, não importa quanto já tenhamos aprendido, quanto já tenhamos de experiência, qualquer um de nós pode cair. Esse princípio, esta parte nos ensina que, independentemente de habilidades, experiências ou conhecimento, até mesmo os que fazem o trabalho de Deus na igreja e caminham com Cristo diariamente, esses também podem cair. Então temos que ter muito cuidado. A quarta lição, ou quarto exemplo que eu aprendo daqui, Judas foi hábil em criticar, mas indiferente, ele foi muito indiferente à sua própria condição decaída, como alguns de nós. E eu sempre ponho isso como alguns de nós, porque, na verdade, eu não quero aqui estar falando mal do Judas Iscariotes e deixando-nos de um lado, porque, na verdade, não somos, como pessoas, não somos perfeitos, assim que temos que vigiar-nos de acordo a esses maus exemplos que temos pela frente. Então, eu entendo aqui nesta parte que Judas foi muito hábil em criticar a Maria, por exemplo, quando ela estava usando aquele perfume caro para ungir os pés de Jesus. Falamos isso na parte 2 da semana passada. Então, ele a criticou fortemente, dizendo, por que gastas isso aí, podendo que esse perfume seja vendido em 300 denários e distribuído a todos os pobres, e 300 era muitíssimo dinheiro. Ele criticou a Maria de uma forma bem direta e bem assim, até insensível, porque ele não percebeu que ela estava adorando a Jesus. Ele passou por cima disso e se fixou apenas no número e no valor, no dinheiro daquele correspondente àquele perfume. Mas ele não se preocupava. Ele se preocupou em criticar, porém não se preocupava com ele mesmo, com a sua falsa aparência cristã, com seu comportamento disfarçado, com suas palavras ensaiadas, com sua fraseologia, como eu disse semana passada, adaptada para ocultar seu pecado, que já era oculto, e enganar ou continuar enganando aos demais. Ele não se preocupava com ele mesmo, ele estava em uma natureza totalmente decaída, e ele estava continuando naquilo, ele estava cada vez mais enterrado. Porém, ele não via isso, ele foi direto a Maria e disse, tu, Maria, estás fazendo algo inútil, em outras palavras, certo? Então, ele foi hábil em criticar, porém totalmente cego à sua própria condição decaída, simplesmente um hipócrita. Outra lição, passou por um seminário teológico vivo de 3 anos. Eu digo vivo porque foi na presença do mesmo Jesus. Porém, não aprendeu nada. Aparentemente, parece que não aprendeu. Ele havia presenciado o ministério de Cristo, seus ensinos, seus milagres, e até foi mandado a pregar o evangelho junto com os outros discípulos. Isto mostra que é possível ter entre nós
nós, pessoas não cristãs, fazendo o trabalho cristão. É possível ter gente na igreja que nunca teve um encontro real com Cristo. É possível ter como líder alguém que nunca abandonou seu próprio pecado. É possível ter em níveis ou em posições altas dentro do ministério pessoas que, por outro lado, estão escandalizando e por causa deles muitos não vêm a Cristo, ou por causa deles muitos cristãos se vão, porque se confundem. São pessoas que ainda estão crescendo e não podem discernir entre uma coisa e outra. Eles ainda são como bebês, muitos deles. E por culpa desses que passam despercebidos, mascarados com uma aparência, apenas uma aparência de cristãos, ou seja, os religiosos, como está mencionado aqui em cima. Por causa deles, o ministério sofre. E minha última lição aqui com relação a Judas, sua paixão era o engano. Por quê? Porque ele enganou durante muito tempo. Ele roubou muitas vezes. Ele era conhecido como ladrão. Ele foi conhecido como traidor. Ele foi conhecido como, afinal, ficou como alguém não confiável definitivamente. E a maneira como terminou sua vida, então, foi o pior de tudo. Que lição tu podes aprender da vida de Judas Iscariotes? Uma vez eu me perguntei por que será que a Bíblia menciona exemplos tão negativos como esses? Será que a Bíblia não deveria só mencionar os positivos? Não, os negativos também nos ensinam. Os negativos, na verdade, nos advertem a não cair na mesma posição ou no mesmo lugar que um dia eles caíram. Então, eu volto com a pergunta da semana passada. Será que Jesus não sabia de tudo isso? E se sabia, por que o permitiu? Então vimos aqui 3 ou 4 rápidas possibilidades. Primeiro, para mostrar a Judas o alto valor que Jesus lhe dava, porque Judas estava imensamente cego e estava tão confuso que até se esqueceu do quanto ele mesmo era amado. Porém, Jesus estava ali para lembrá-lo e dizer: amigo, a que viestes? Meu amigo, eu continuo te amando da mesma forma. Ali estava Jesus para lembrar do quanto ele era amado. Eu também creio que isto ocorreu, ou Jesus permitiu, para que Judas reconhecesse seu próprio valor. Então eu penso que a cegueira dele foi de tal maneira que ele perdeu inclusive a noção do seu próprio valor. Como pessoa, como homem, como discípulo, como cristão ou possível cristão. Ele perdeu a noção do seu próprio valor e também o valor da sua própria eternidade. Ele perdeu a noção de para onde ele estava indo na eternidade. Lembre-se, irmãos e amigos, a partir do momento em que partimos para a eternidade, já não há mais solução, já não há mais forma de mudar o que vai suceder ali, ou o caminho, ou a direção que estamos tomando em nossa eternidade. Por isso, o tempo de consertar é agora. Ademais, não vale a pena ir a uma eternidade sem Cristo. Não vale a pena. E Jesus estava ali para dizer: Judas, não vale a pena que tu vá para o inferno. Não vale a pena que tu vá para uma eternidade onde eu não vou estar presente. Não vale a pena. Ele teve uma última chance e a rejeitou. Eu também creio que Jesus permitiu isso para mostrar-lhe que Jesus não o rejeitou, apesar da sua traição. Então vamos ver que, apesar de tudo que Judas Iscariotes fez, ele poderia ter sido rejeitado 100% e continuamente até pelo mesmo Jesus. Porém, não foi assim. Apesar de tudo que ele fez, apesar de tudo que ele era, apesar de tudo que planejou, Jesus não o rejeitou, não o odiou, não o ignorou, não o condenou sequer. E isto nos mostra que Deus nos ama a todos de forma igual. E não nos rejeita, não nos discrimina e não nos trata com acepção de pessoas. Ele nos trata a todos de forma igual. E vimos então, nessa última parte, que Jesus usou para ele a palavra retaire, que foi a mais doce, nobre e amorosa que se podia dar a uma pessoa que era nem mesmo um amigo comum, era nada, era simplesmente um traidor, ou seja, não passava de um traidor. Além disso, eu creio
que Jesus deu a Judas, assim como nos dá hoje a oportunidade de refletir sobre o errado que estamos fazendo e a oportunidade de voltar atrás e então começar a fazer o certo, que foi o que Pedro fez, depois de negar Jesus 3 vezes, se arrependeu e então voltou e se recuperou de uma tal maneira que se tornou um poderoso apóstolo depois disso. Especialmente porque em muitos casos esta pode ser a nossa última oportunidade. E como sabemos, Jesus sempre está interessado em ajudar-nos a chegar a um conserto da nossa vida conosco mesmos e com a nossa consciência. E por fim eu creio que ele permitiu, porque queria ajudar a Judas a ver que o valor que ele dava a Jesus não era o mesmo que Jesus dava a ele. Para Judas, Jesus valeu somente 30 moedas de prata. Porém, para Jesus, Judas valia o valor da palavra amigo, ou retaire, que é amigo especial que estamos analisando durante esse tempo. Vimos também que lá em 2 Timóteo, a Bíblia disse que Jesus, o Deus declara de si mesmo, ainda que sejamos infiéis, ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. E isto foi tudo que ele tratou de expressar a Judas, enquanto tratava com ele naquele último momento. Então, continuemos pensando que se Jesus nos perguntasse hoje, amigo, a que vens? Ou amiga, por que estás aqui? Retaire, F, ropare. Que diríamos? O qual seria a nossa resposta para ele? Será que lhe diríamos a verdade? Será que lhe diríamos, Senhor, estamos aqui porque estamos te traindo, estamos aqui porque nos sentimos culpados, estamos aqui, Senhor, porque sabemos que estamos errados? Lhe diríamos a verdade ou ficaríamos em silêncio como Judas ficou, verbalmente falando? Ou será que nos confundiríamos dentro dos nossos próprios erros e confusões pessoais trazidas por nossos próprios pecados? Lembremos que aquele Judas já passou, ele já não existe mais. Porém, hoje existem ainda muitos Judas, como comentei na parte anterior. Na parte 2, existem ainda muitos que traem a palavra de Deus, que traem a santidade, que traem ao mesmo Espírito de Deus quando se dispõem a continuar mentindo, caluniando, traindo, dividindo pessoas, escandalizando o ministério, roubando inclusive a outros, adulterando e fazendo tantas barbaridades conscientemente. Existem situações que ainda existem, semelhantes e até maiores daquelas de Judas Iscariotes. E pior de tudo, pessoas que fazem essas coisas amando o que fazem de errado. Irmãos, sabemos que este não é o desejo de Deus para nenhum de nós. Por isso, tomemos o exemplo que temos hoje em Judas Iscariotes e tratemos de consertar a nossa vida, de forma que jamais caiamos tão baixo ao ponto de colocar nossa eternidade em perigo, como foi o caso daquele homem. Então, tenhamos cuidado e vigiemos nossas palavras, nossas decisões, nossos passos, vigiemos nossas escolhas, especialmente se essas escolhas ou essas decisões são aquelas decisões finais que marcarão a nossa eternidade para sempre, como foi com Judas Iscariotes. Então, como eu disse na parte anterior, que aprendamos com esta lição de hoje. Minha pergunta final, novamente, é esta. Somos nós realmente amigos de Deus? E que tipo de amigos somos nesse dia de hoje? Abraão foi chamado amigo de Deus porque creu nele com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu ser, renunciou à vida passada e fez o maior de todos os sacrifícios com relação ao seu filho, como sabemos lá no Antigo Testamento. E a Bíblia diz que isto foi imputado para a justiça e Abraão foi chamado amigo de Deus. E um dia, lá em Gênesis 18, versículo 17, Deus falou de si para si mesmo e disse: acaso poderei eu esconder algo do meu amigo Abraão? E esse tipo de amizade, honestamente, é o que a minha alma anela, que um dia eu possa escutar pelo menos algo semelhante a isto. Poderei eu esconder algo da minha amiga? Poderei eu esconder algo do meu amigo? Aquele que é pastor, aquele que é missionário, aquele que é um simples membro de igreja. Poderei eu esconder algo de ti? Porque no nível de amizade em que estamos,
Não posso esconder nada de ti. Ou seja, a intensidade da amizade entre Abraão e Deus, entre Deus e Abraão, foi notória. E que este seja o desejo da nossa alma, porque eu sei que Deus ainda tem coisas muito melhores para mim e também para ti. Eu desejo realmente que esta reflexão nos ajude a melhorar a nossa comunhão diária com o nosso Deus e Mestre, e nos ajude a vigiar-nos a nós mesmos, ao ponto de não ofendê-lo com as coisas que fazemos, como ocorreu, por exemplo, com Judas Iscariotes. Que o Senhor nos ajude a ser melhores a partir de agora e depois de toda esta reflexão. Bem, como sempre, foi uma tremenda bênção compartilhar com você este importante tema de discussão e análise pessoal. Então, o meu desejo é ver-te novamente no próximo vídeo com o nosso novo tópico. Te vejo lá então. Bye, bye!